Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez, mais um encontro, mais uma noite de aprendizado, né? E que este alimente a nossa alma, o nosso ser. Para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, que Oxalá te abençoe e que essa mesma energia de luz possa chegar aí e trazer paz ao seu coração e luz no seu caminho. Vamos lá, que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Agradecemos pela oportunidade do dia de hoje e rogamos que o nosso amado irmão, Dr. Bezerra, esteja conosco, nos auxiliando no aprendizado, na evolução, juntamente da sua caravana do bem e da luz. Que assim seja. Os pensamentos e intenções do coração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas, por dentro, estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Que assim seja. Vamos lá, senhoras e senhores. O evangelho de hoje, tirado do livro de Mateus, de 23 e 26. Aqui, quando a gente pega o texto, logo no começo, ele fala que, a introdução fala que Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Como eu não sou muito chegado a essa palavra, quando se fala de Deus, eu não consigo imaginar Deus nos julgando, né? Mas ele quer dizer, o que vale para Deus, o que conta para Deus, são os pensamentos e as intenções do nosso coração. Porque esse Deus julgador, que nos foi apresentado desde a infância, desculpe, é o Deus que muitos queriam que nós acreditássemos, né? É o Deus trazido por uma igreja em que, para ter o seu monopólio, o seu domínio, colocava na cabeça das pessoas que Deus faria isso, Deus faria aquilo, Deus faria aquele outro, caso você não correspondesse a um determinado caminho, a uma determinada crença. E nós precisamos nos desfazer dessas crenças limitantes, né? Achando ou entendendo que Deus passa 24 horas nos julgando. O que não é verdade. Já basta por si só a nossa própria consciência que nos julga. Não precisamos de julgadores mais que isso. Quem julgou Caim
quando ele matou o seu irmão Abel? Foi a sua consciência. É ou não é? Quem julgou o Judas que se enforcou na figueira? Foi a sua própria consciência. Judas Iscariotes, lembra disso? Que vendeu por 30 dracmas, moedas, o mestre. E assim por diante. Quem julgou os irmãos de José, que rasgaram sua roupa, mancharam de sangue e jogaram ele no poço? Lembra disso? Quem julgou os irmãos de José? Foi também a própria consciência. Então, nós não precisamos nem de outros aqui encarnados nos julgando, muito menos acreditar que Deus seja julgador. Essa ideia de Deus julgador é a ideia de quem quer ter o domínio sobre as nossas mentes, de quem quer entrar na nossa mente, de quem quer dominar a nossa mente, como vem muitos aí sendo dominados durante anos por gerações e gerações. Se não batizar essa criança aqui, ela vai para o inferno. Não é assim? Ai, é pagão. Gente, como que o próprio Deus, o Criador de tudo isso, vai se desfazer de um filho porque ele não foi batizado naquele determinado lugar? Esses dias nós atendemos, chegou para mim uma história que a mãe queria batizar a criança, mas lá na igreja, abre aspas, fecha aspas, não estou rotulando não, só estou colocando uma situação. Lá na igreja, o sacerdote falou que não podia batizar porque o pai da criança estava preso. Você está entendendo? O pai da criança está preso. Não. Jamais, vixe. Não posso nem pôr a mão. Pai, eu tenho uma história de um padre que uma vez estava conversando com o pessoal, a gente estava em um determinado lugar, e o padre falou que tem que batizar a criança, porque senão Deus não ia conhecê-la pelo nome. Oh, meu Deus. Então é isso. Então nós precisamos avançar e derrubar essas crenças limitantes que muitas vezes a gente vem crendo há anos, né? E há gerações, há séculos e séculos, passando de geração em geração. Então, por isso que eu não quis usar a palavra que estava sendo lá. Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Porque me pesa dizer isso. Me pesa esse Deus julgador. Lembra aquela historinha que eu conto, né, de Jesus, né? Que a mãe fala, filho, não sobe aí. Você vai cair, Jesus não gosta. Zezinho, não corre, Jesus não gosta. Zezinho, não faça isso, Jesus não gosta. Quando chegou na Sexta-feira Santa, muitos chamam de Sexta-feira da Paixão, né? Aí ela falou, filho, vai tomar banho que hoje nós vamos no enterro de Jesus. Aí ele falou, ufa, ainda bem que esse cara morreu. Né? Cara, ela apresentou um Jesus para ele que nada podia, né? Um Jesus podador, um Jesus que... Né? Então, quando ela falou, vamos que nós vamos, que era a procissão, né? Vamos que nós vamos no enterro de Jesus. E falou, ufa, ainda bem que esse cara morreu. Olha, não podia fazer nada. E muitos apresentam esse Jesus. Não apresenta um mestre que acolhe, um mestre que ama, um mestre que consola, um mestre que preenche, que traz paz, que traz luz. Não, apresentam sempre Deus encarnado, ou enquanto ser maior, como o julgador, aquele que castiga, aquele que sabe. Então, nós precisamos quebrar essa crença limitante. Por que eu falo isso? Porque quando ele fala aqui, ai de vós, né?
mestres da lei, então ele está falando com uma camada aqui. Quem eram os mestres da lei? Nós já aprendemos. Eita! Isso aí! Eu gosto desses escribas, os doutores da lei, né? E os fariseus, vocês nunca ouviram falar essa palavra, né? Os fariseus, que eu vivo malhando aqui. Gente, olha, se um dia eu receber um espírito para trabalhar comigo, ele fala, não, eu era um fariseu, eu tô perdido. Porque o que eu venho malhando esses caras há anos, né? Há anos. Não, era um fariseu, agora eu vim fazer caridade e vou usar o teu corpinho. Por quê? Comigo não. Pula para lá. Mas pode vir, vai, eu estou aberto a negociações. Para a tua salvação e para a minha, inclusive. Então, vai ser desconfortável, eu não quero criar problema para a próxima. Então, os fariseus eram aqueles que colocavam suas melhores túnicas, suas melhores roupas, iam para as sinagogas, para os templos, aqueles que oravam em voz alta nas praças, nas esquinas das praças públicas, aqueles que usavam os melhores anéis, as melhores sandálias, aqueles que achavam que só eles iriam para o céu e teria salvação, aqueles que não acreditavam no Mestre, não acreditavam em Jesus, porque achavam que ele ainda estava por vir, ele ainda viria lá na frente, que não era o filho do José, o carpinteiro, era outro, não, era outra coisa. Então, esses eram os fariseus. E eles eram, o que eles eram? Eles eram profundamente julgadores. Olha aqui. Eles eram profundamente julgadores. Lembra aquela mulher que cometeu adultério, que eles levaram até o mestre? Lembra? Senhor, jogaram ela no chão e falou, Senhor, segundo a lei de Moisés, nós devemos apedrejá-la até a morte. E aí que começa e fala, quem não tiver pecado, olha aí, que ele não julga. A prova que ele não julga. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Opa! Aí fizeram um exame de consciência, né, que muitas vezes nós precisamos fazer. Nós vamos fazer isso aqui, exame de consciência. Não o peso da consciência, mas o exame de consciência com frequência. E aí cada um disfarçadamente foi pondo a pedrinha no chão, pá, saindo a francesa, né? Feito a... Como é que é? Como é que é a cara que vocês falam? Hã? A pêssega, né? A egípcia, a Cátia cega, né? E cara de paisagem. E vai saindo, deixando a pedrinha no chão. Mas essa foi a palavra do mestre. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cada um saiu, se dispersou e o mestre disse para ela, mulher, cadê aqueles que te condenavam? E ela fala, se foram todos, Senhor, se foram todos. Então, se nem Deus te condena, nem mesmo eu te condenarei, vades e não peques mais. Liberou aquela mulher. Libertou também aquela mulher, né? Porque ela estaria ali à beira da morte, né? Então, esses homens e os doutores da lei, os mestres da lei aqui, o mestre está falando diretamente com eles. E chamam eles de hipócritas. O texto é claro. Hipócritas. O que é a hipocrisia? O que é a hipocrisia, gente? Alguém consegue me ajudar? Hã? Ah, muito bem. Então, é a incoerência, né, entre o que diz, muito bem, que é diferente do que faz. Muito bem.
É isso aí. Quanta hipocrisia. E tem um monte. Nós mesmos já tivemos momentos de hipocrisia. Cada um de nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós, os mortais, falhos, humanos, todos nós. Mas tem pessoas que alimentam isso num potencial muito grande, né? Numa frequência muito grande. Feito os fariseus. Era o que eles faziam. Vejam bem, eles passavam a maior parte do tempo na sinagoga, nos templos. Eles esbanjavam os bens que tinham. Eles faziam questão de orar alto nas praças, nos espaços públicos. Esbanjar suas riquezas. Já disse, não há nenhum pecado em ter riqueza, nenhum pecado. Nenhum problema nisso. Mas, no dia a dia, na convivência, eles não reconheciam o sofrimento do outro, eles não reconheciam o ser humano que havia no outro, eles não reconheciam o estado de pobreza das pessoas, eles cometiam injustiças, e aqui ele fala, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, ou seja, esses homens produziam, tinham terras, tinham lavouras, e eles pagavam o dízimo. Então, o que manda? Tem igrejas que ainda preservam isso. Aquela safra tem um percentual em cima dela, daquela colheita, que você precisa pagar para a sua igreja. Tá? Então, esse era o dízimo. Conforme ia colhendo, ia pagando sobre a sua colheita. Tanto por cento era para o sagrado. Abre aspas, fecha aspas. Então, tanto por cento era para o sagrado, e eles pagavam direitinho. Só que a vivência lá fora, a convivência com o outro, era extremamente tóxica e tumultuada. Então, o que começa quer dizer? Paga certinho o dízimo, deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, que conversão? A pergunta é, que conversão é essa? Como muitos nós já nos deparamos, que a conversão só aconteceu na parte externa, pro lado de fora. Mas a verdadeira conversão, a verdadeira mudança, ela deve acontecer de dentro para fora. São as pessoas que vão te olhar e falar assim, nossa, você viu como fulana está diferente? Nossa, o semblante dela está até mais calmo, você percebeu? Nossa, você viu como o olho dela está brilhando, o olho dele está brilhando? Nossa, fulano está tão leve, as pessoas vão sentir a tua energia. Quando ela acontece de dentro para fora, ela é real, ela é verdadeira. Eu já disse aqui, o hábito não faz o monge. Não é só colocar a roupa branca da Umbanda que você já está. Não, você tem que se iluminar de dentro para fora. Você tem que ser acolhedor de dentro para fora. Você tem que ser humano de dentro para fora. Não é colocar a roupinha branca e falar, não, agora eu estou num caminho e balançar o corpinho. É ou não é? É verdade. Porque tem pessoas que recebem entidades que são louvadas, são cultuadas, são sei lá o quê, mas são médios insuportáveis. Ou são sacerdotes insuportáveis, religiosos, pastores insuportáveis. Tem uma pregação linda, mas ninguém aguenta ficar meia hora perto. Estão vendendo até a madeira da Arca de Noé. Fala a verdade. Está até suja de barro, inclusive. Eu falei, não pode ser, vai queimar no fogo do inferno. Já julguei, mas não tinha jeito também, né? Tem hora que não dá. Eu falei, nossa, essa madeira. Aí eu fiquei pensando, quem será que trouxe para ele? Foi Caim ou foi Abel? Não,
Porque se a madeira é da arca de Noé, né? Caim e Abel vem antes de Noé. Estava passando, viu a madeira, falou, vou levar para fulano. Não é possível. Ou Moisés, que veio depois de Noé. Melquisedeque. Né? Boa pergunta. Quem trouxe, né? Ou um dos 12 apóstolos que vieram depois, encontrou, né? Que não seja o Judas, né? Mas encontrou e trouxe, porque é uma ironia. Então, pessoas que têm ótimas pregações, mas que não conseguem sentir a dor do próximo, não conseguem estender as mãos, não conseguem ser um ser humano mais leve, mais solidário, não consegue se compadecer com o sofrimento do outro. Ou seja, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso que ele quer dizer. Não adianta vocês fazerem só a teoria da coisa e não fazer a prática. A mudança verdadeira requer a prática. Quando um ônibus faz a conversão na esquina, ele muda o caminho. Nós precisamos mudar o caminho. Mudar o caminho quer dizer mudar a mentalidade, mudar o jeito de pensar, o jeito de ver as coisas. Hoje à tarde eu falei para uma pessoa, filha, ela nem é daqui, extremamente católica e está passando um momento difícil. Ainda não está aceitando uma separação. Falei, não tente entender nada. Vai ficar louca. Não tente entender nada. Agradeça. Foi bom, valeu. Às vezes, porque está passando uma situação muito difícil, conturbada. Gente, entenda uma coisa, às vezes aquilo que saiu da tua vida, que hoje parece ser uma desgraça, lá na frente você vai ver que foi uma bênção. O nome do filme é O Livramento. Creia nisso. Deus sabe de todas as coisas e cada um sabe o que faz. Ah, não sabia, então vai se arrepender lá longe. Porque a minha vida já mudou de rumo para cá. Então nós precisamos ter essa sabedoria interior, de saber esperar, entender que nem tudo a gente tem que entender naquele exato momento que está acontecendo. E quando eu volto aqui para essa conversão, o mestre está querendo falar disso. Gente, vocês enquanto aparência, vocês enquanto rótulos, nossa, são as coisas mais lindas. Mas olha, veja os copos d'água que a gente toma no dia a dia, não tem rótulo. E a melhor bebida é o que mais mata a nossa sede. É o que mais hidrata o nosso corpo. É só um copo d'água. E nós ficamos procurando aparências, rótulos, sei lá o que mais, status, que não nos levarão a lugar nenhum, se não for as coisas que brotam dentro para fora. Então, o que te eleva? As coisas que são simples, são sublimes. Aqueles momentos preciosos, aqueles aprendizados riquíssimos. Olha, vós filtrais o mosquito, não, ele fala guia cegos, né? Então, os fariseus e os mestres lá, doutores da lei, eles querem dar umas de guias para as pessoas, né? Olha, sigam-nos, façam o que a gente faz. Mas eles são guias cegos, porque eles não entenderam, não enxergaram ainda a beleza da coisa, a verdade da coisa. É isso que o mestre quer dizer. E chama eles de guias cegos. Veja, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. É uma hipérbole? É um exagero? É. Mas como assim filtra o mosquito? Você tira um mosquito de um copo d'água, de um copo de leite que caiu, mas você engole um camelo. Vocês estão preocupados
com pequeninas coisas, mas vocês estão cometendo atrocidades. Eu já falei aqui, no século XVIII, aqueles que roubavam, a punição era amarrar o cara pelos pés, quer dizer, amarrar o cara pelos punhos, amarrar a carroça, rastejá-lo pela cidade, pelas aldeias, um bom tanto, umas 2, 3 horas, imagina a gravidade do ferimento. E depois, em praça pública, amputar os punhos dele. As mãos aqui, tira para lá. Cara, é mais pecador, se falando em pecado, vamos dizer assim, é mais gravoso a pena do que o crime que o cara cometeu. É ou não é? E tem gente que quer fazer isso conosco. Já fizeram, desculpem, cagadas. Já sacanearam, já roubaram, já fizeram a 4. Fulano, você vai me julgar? Você tem certeza disso? É ou não é? Quem somos nós? E aí, tentam dar moral, lição de moral para os demais, para coisas que passam a ser insignificantes diante da vida. Então, queridos, o entendimento de hoje é, primeiro, se posicione diante de julgamentos. Segundo, o que importa para Deus são os vossos pensamentos e as vossas intenções. Mesmo que não tenha dado certo, se os seus pensamentos e as vossas intenções eram as melhores, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Outra coisa, esse exagero que o mestre faz quando ele fala do mosquito e do camelo, vocês se preocupam com o mosquitinho que caiu na sopa e não se preocupam que os alimentos que estão nas vossas mesas foram à base do suor e de tortura de muitos escravizados. Olha lá. Entende a correlação da coisa? Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça. De novo ele tocando na questão da aparência. Há muitas pessoas podres andando entre nós. Há muitas pessoas podres andando entre nós, mas elas estão bem arrumadas e muitas vezes perfumadas. Mas se for para ficar 40 minutos perto, se ela abrir a boca, se ele abrir a boca, você não suportará. E há muitas pessoas simples, riquíssimas, que você conversa 1 hora com elas sem perceber. Você olha no relógio e fala, nossa, olha, deixa eu ir. Cuidado com rótulos. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Então, o recado é que nós precisamos começar a nossa limpeza interior. Começa jogando fora tudo que não tem mais sentido na sua vida. Começa vomitando as coisas que intoxicam a sua alma, que te deixam mais pesado. A proposta é ficar mais leve. Que te deixa mais infeliz. A proposta é ficar menos amargo. Entende? Comece fazendo esse trabalho da reforma íntima que nós precisamos. Putz, olha, antes eu olhava isso aqui para mim, era fundamental, hoje não tem mais sentido. Tanto com coisas, quanto com lugares, quanto com pessoas. Fulano, para mim, era uma estrela. Né? Nossa, era... Mas agora, com a evolução, com o olhar espiritual, meu Deus, sapo cururu perde para ele. Não é? Quando a gente passa a olhar com olhos de evolução, com olhos espirituais, você fala, meu Deus,
E eu que convivia, andei com fulano tantos anos e achava misericórdia. Estou até com vergonha de mim. Porque às vezes dá, viu? A gente se coloca em situações que lá na frente a gente até fica com vergonha da gente mesmo. Meu Deus, olha isso. Quando não, coloquei dentro da minha casa, deixei à vontade com a minha família, chamava para ir em todos os lugares. Aí. Mas esse evangelho ele é tão rico que nós podemos pegar várias fontes, explorar várias questões aqui, de entender de uma vez por todas que o que vale é o lado de dentro. É a essência das pessoas, a energia das pessoas. E nada mais. Nada mais. Veja como que o país e o mundo se abala com o desencarne de algumas pessoas, de algumas lideranças. Que interessante que é isso. Mas eu estou falando de liderança, de gente que fez caridade, de gente que transformou vidas. É a essência, é a legitimidade do fazer, que a gente não consegue imaginar como seria a vida sem aquela pessoa. Como seria o mundo se fulano não tivesse passado por aqui? Vocês conseguem imaginar como seria a nossa vida se o mestre não tivesse passado por aqui? Maluco, né? Pensar na inexistência de Jesus ou do próprio Deus enquanto Criador, independente da seita, da religião, do segmento que qualquer um tem, eu não consigo imaginar, não consigo, eu acho que fica sem chão. Né? Porque é ali que a gente se apega, né? É ali que a gente segura, é ali que a gente pula para o colo, né? Pula para o colo do Pai. Então, que esse Evangelho possa nos trazer essa riqueza de entender que Deus sempre vai se colocar diante dos nossos pensamentos e do nosso coração. Tanto é que aquele escravo, aquele ladrão, que o texto bíblico chama de o bom ladrão, nunca vi ladrão bom, né? Mas o texto chama ele de o bom ladrão, que olhou do lado e disse: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Ele disse para o mestre, sendo crucificado ao lado do mestre. O mestre foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E o mestre, olhando o coração desse homem, falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E aí a população, o povo vai dizer: mas ele é um ladrão. Mas mesmo sendo ladrão, ele conseguiu reconhecer quem estava do lado dele. E tem muita gente que não é ladrão, mas não consegue reconhecer a mão de Deus. Não consegue reconhecer a dor do próximo. Não consegue ter compaixão. Então não adianta. Só ser honesto não basta. Está entendendo? Só cumprir. Você pode engolir 15 missas por mês. Mas você continua varrendo a calçada e falando mal de todo mundo? Um brauzinho para você. Né? Ingressinho gratuito para um brau. É ou não é? Ai, mas eu vou no centro toda semana. Mas você continua infernizando a vida dos outros? Um brauzinho para você. Passagenzinha grátis para um brau. É ou não é? Não, mas eu visto branco. Tá, mas a tua energia, pelo amor de Deus, é uma escuridão. Você faz um rolo no terreno onde você vai. Você faz um rolo com fulano, com o cambono, até com o preto velho você discute. É ou não é? Você quer ter razão sempre. Um brauzinho para você. Passagem grátis. Está entendendo a pegada, a lógica da coisa? Não tem jeito, não tem como ser diferente. Então, se você conseguir ainda na Terra
deixar que as pessoas, quando estiverem na tua presença, se sintam no paraíso, você já está no céu. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Tu que conhece todas as nossas necessidades, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, para que a Tua presença possa nos abraçar nesta noite, nos dar a força necessária para a caminhada diária, renovando a nossa esperança, a nossa caminhada, a nossa luz, renovando a bateria da nossa vida, para poder desatar todos os nós, para que sejamos encorajados. Tu conheces todas as nossas deficiências, e que o melhor de nós, Senhor, possa brotar de dentro para fora, que cada um nessa casa possa oferecer o seu melhor para a vida, para mim mesmo, cada um ofereça para si o seu melhor para o universo, para que essa existência valha a pena. Salve cada um de vós, meus filhos. Aí que as águas cristalinas de nosso Senhor Jesus Cristo possa lavar os vossos coraçõezinhos, os vossos pensadores, os vossos caminhar, os vossos deitar, os vossos acordar, com os mantos santos sagrados. Que assim seja. Agradeçamos a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, pelo nosso dia de hoje, pelo nosso aprendizado. Agradeçamos também ao nosso amado irmão, Dr. Bezerra, sempre presente, nos ajudando na evolução, pacificando a nossa alma, o nosso coração e trazendo tranquilidade aos nossos pensamentos, para que possamos juntos alcançar a melhor evolução. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A bênção, quem é de bênção. Uma boa noite a todos. Bom descanso.